Se você tem um site WordPress ou já viu algum site WordPress ou uma vulnerabilidade WordPress sendo divulgada por aí, isso talvez interesse para você. Ou se você trabalha com esse tipo de construção de site WordPress ou até mesmo você faz testes de segurança em cima desses sites desenvolvidos nesse CMS, esse vídeo com certeza vai te ajudar bastante. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje iremos falar sobre cuidados com WordPress. O primeiro passo na realidade é cuidar do servidor. O servidor ele é muito importante para esse tipo de aplicação. Independente se você está utilizando uma hospedagem dedicada ou se você está utilizando uma hospedagem compartilhada, que no caso acontece na maioria das vezes, já que a hospedagem dedicada ela é muito mais cara. Mas para os cuidados com o servidor, se você tiver acesso a ele, é basicamente manter o Apache ou o Nginx ou qualquer outro tipo de servidor que você esteja utilizando sempre atualizado, sempre na última versão confiável, na última versão estável. Além disso, é interessante também que você desabilite a listagem de diretórios, aquele index off. Sabe quando você entra numa página e aparece o index off? Isso é um pouco preocupante, porque por meio do index off você consegue visualizar os arquivos que estão dentro daquela pasta. Pode ser que tenha algum arquivo de texto que mostre alguma versão, pode ser que tenha algum arquivo que seja um pouco mais sensível, alguma imagem, algum formulário, algum PDF, alguma coisa do tipo. Então desabilitar o diretório é sempre muito importante e você consegue fazer isso por meio de comandos no próprio htaccess. É importante também que você habilite a criptografia SSL HTTPS, e para isso você pode utilizar esse comando, ou também utilizar comandos na parte do painel WordPress. O próprio painel WordPress tem algumas opções para que você coloque SSL no seu site. E no caso do SSL, você não precisa comprar um SSL. Existem certificados de criptografia HTTPS gratuitos, como por exemplo o Let's Encrypt. O Let's Encrypt é totalmente gratuito, você simplesmente baixa o seu certificado e importa para dentro do WordPress e pronto. O seu site já está com o HTTPS ativo, foi assim que... É assim que alguns sites funcionam e, inclusive, existem algumas hospedagens que cobram para fazer a instalação do SSL e fazem com Let's Encrypt, ou seja, eles cobram pela mão de obra e é bem cara essa mão de obra. E a criptografia SSL é muito importante quando você tem formulários ou logins dentro do seu site. Quando o seu site é estático, não é tão importante assim. Vamos supor que você tenha um site de uma empresa que é só para divulgar os seus produtos. Não vai ter nenhum tipo de tráfego de informação sensível ou tráfego de informação no geral, então o SSL não é obrigatório, mas quando o seu site não tem SSL, ele basicamente fica não recomendado pelo Google e pelos navegadores também, porque quando você acessa ele diz lá em cima na URL que é um site não seguro. Isso não é muito legal para a imagem da sua empresa ou para a imagem do seu site. Então é sempre recomendado que você coloque esse SSL ativo dentro do seu site. Outra coisa muito importante é definir um tamanho limite de requisições para que não ocorram requisições gigantescas que possam prejudicar o funcionamento do seu WordPress. Isso eu digo no servidor. Também é importante você desabilitar módulos desnecessários do seu server. Se você não está utilizando aquele módulo, desabilite, porque quanto maior o número de módulos, maior o número de portas de entrada para uma possível invasão, para um possível problema. Outro ponto importante é esconder a versão do seu servidor, porque se o atacante ele não sabe a versão do seu servidor, ele vai ter dificuldades para conseguir encontrar possibilidades de invasão para aquele servidor. Agora, se ele sabe que o seu servidor está numa versão anterior, que possui brechas de segurança, ele vai com certeza utilizar aquelas brechas de segurança para fazer a invasão no seu server. Outro ponto muito importante é manter o PHP sempre atualizado na última versão estável. Isso é extremamente importante porque, hora ou outra, ocorre aí um problema de linguagem, ocorre alguma vulnerabilidade do PHP. Há algum tempo atrás ocorreu uma vulnerabilidade da linguagem PHP que foi bem grave, mas ainda assim é interessante você sempre deixar atualizado, porque os plugins e temas se atualizam também em cima da nova versão do PHP e aí pode ocorrer incompatibilidade. Outra coisa é o controle do tamanho de requisições post e de memória, para que você também não tenha problema com requisições muito extensas. Manter a aplicação e o banco de dados atualizada também é
uma obrigação, basicamente, porque dentro do seu banco de dados estão as suas informações sensíveis. Se você tem login, estão lá dentro. E outro ponto bastante interessante é manter as informações do banco de dados sempre segura, sempre criptografada, com uma boa criptografia, para que você não tenha nenhum tipo de problema também quanto à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Desative o acesso remoto a aplicações de banco de dados. Se você não precisa fazer acesso remoto ao seu banco de dados, porque você faz isso tudo via o dashboard da sua hospedagem, você pode desabilitar essa função, que é perigosa, e pode fazer com que o seu banco de dados seja acessado externamente e sofra ataques do tipo força bruta. Outro ponto é desabilitar servidores FTP ou permitir apenas IPs específicos para acessar esses servidores FTP, tendo em vista que você consegue configurar isso dentro da sua hospedagem. Então, coloque o seu IP lá dentro do FTP, ou faça o seguinte, deixa o FTP desabilitado e quando você for acessar o servidor via FTP, habilita ele e faz o acesso. É muito mais tranquilo, você vai ter uma dor de cabeça a menos, porque esse serviço FTP pode sofrer também um ataque de força bruta. Sempre faça o backup de todas as configurações definidas. É interessante que você, sempre que atualize alguma coisa muito grande dentro do seu sistema, faça um backup disso para que não tenha nenhum tipo de problema. E caso você tenha o seu site perdido, o seu site desconfigurado, você não vai ter nenhum tipo de problema muito grave por ter o backup. O backup é indicado que seja feito todo dia, mas se você não conseguir, toda semana já basta. Use um bom Web Application Firewall, o chamado WAF, para proteger o seu site. A gente já tem um vídeo sobre o WAF e eu vou deixar no card para você clicar. E basicamente aqui você também pode utilizar plugins de segurança, como Word Defense, Item Security, All-in-One WP Security, Hide My WP, Sucuri Security, Bulletproof Security, entre outros que a gente tem aí, plugins de segurança, plugins que fazem o papel de WAF dentro do WordPress. Isso é bastante interessante para que você não sofra ataques do tipo de, por exemplo, brute force, para que você não tenha requisições em excesso de IPs estranhos. Ele bloqueia tudo, geralmente ele faz uma limpa legal dentro do seu sistema WordPress. Agora passando já para o WordPress, esquecendo um pouco da parte de server, a gente tem a importante missão de deixar o WordPress, seus plugins e temas sempre atualizados. Esse é um problema grave e é aí que mora o perigo e a maioria dos problemas WordPress é em cima disso. Porque o cara coloca o site no ar e não se preocupa em fazer a manutenção dele, não se preocupa em fazer as atualizações constantes daquele site. E aí o plugin fica desatualizado e fica com brecha de segurança. O tema fica desatualizado e fica com brecha de segurança e o site é invadido. Então manter o WordPress plugins e temas atualizados é uma coisa extremamente importante. Outro ponto é tomar cuidado com os temas e plugins que você coloca dentro do seu site. Muitas vezes pode ser um plugin falso ou um plugin duvidoso que obrigatoriamente ele tem ali um backdoor, basicamente. Então, se você for instalar plugins, tome cuidado com os plugins que você instala, porque alguns plugins que estão na loja, eles já têm várias brechas de segurança, ou eles não são atualizados há muito tempo, ou eles são simplesmente plugins falsos com o objetivo de roubar o seu site, roubar as suas informações e os seus dados. Utilizar apenas plugins conhecidos e com boas qualificações, que é o inverso do que eu acabei de falar. Nunca use o usuário padrão admin. Não usa admin, não usa administrator, administrador, não use o seu nome, não use o nome do seu site. Sempre que você for criar um usuário, você cria um usuário bom, tá? Um usuário decente. E use senhas fortes, com mais de 8 dígitos, que tenham letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números mesclados. Tá? Então sempre use senhas fortes para os seus usuários do WordPress, e se você não quiser utilizar esse padrão, você pode utilizar a senha-frase. A senha-frase é basicamente a união de 5 palavras dentro de uma senha, palavras desconexas, como por exemplo, monitor, mouse, tijolo, cimento e nuvem. É uma mescla de senhas aí, nada a ver basicamente, e é uma senha forte, você não precisa usar caracteres especiais nela. Outro ponto é desabilitar a opção qualquer pessoa pode registrar-se. Isso é bastante importante, porque às vezes você se esquece que essa permissão ela existe e aí basicamente qualquer um pode criar um usuário dentro do seu WordPress. Apague os arquivos readme.html e install.php.
porque neles existem informações de versionamento e informações sensíveis que o atacante gosta muito de obter quando ele vai fazer uma verificação num site. Então, sempre apague ou limite o acesso a esses caras. Use a autenticação de 2 fatores no seu login, isso é bastante importante. Novamente, instale um bom Web Application Firewall. De novo, batendo nessa tecla. Isso funciona tanto para o servidor quanto para o WordPress. Remova os comentários e informações sobre o WordPress do HTML. Esconda a versão do seu WordPress. E você pode fazer aí alguns comandos para isso, como por exemplo escrever no reader.php, removendo a linha que eu vou deixar aí na tela, tá? Que é basicamente o Generator Content WordPress. Show? Então eu vou deixar na tela aí para você dar uma olhada em qual linha que você tem que remover. E logo em seguida eu posso dizer também que você pode adicionar um código nesse arquivo, no arquivo function.php, para remover esse tipo de informação. Então também vou deixar na tela. Proteja o arquivo wp config.php por meio do htaccess. Dentro do htaccess você pode fazer diversas configuraçõis e essas configurações vão te auxiliar na segurança do seu WordPress. Você também deve alterar o arquivo padrão wp-admin, tá? O arquivo de acesso ao administrador, porque a primeira coisa que a galera faz quando vai verificar um site WordPress é se ele tem um wp-admin ali. Ele vai entrar no site, vai dar um /wp-admin, se entrar naquela página ele sabe que o site é WordPress com muita facilidade. Além disso, vários bots estão aí pela internet fazendo varreduras no WordPress por meio do wp-admin. Então o bot ele já está configurado a entrar no wp-admin e fazer um brute force. Evite deixar arquivos importantes expostos. E isso é bastante importante porque muitas vezes quando você recebe formulários dentro do seu WordPress, você acaba deixando os formulários dentro da pasta de uploads. E aí por meio de uma simples pesquisa no Google você consegue encontrar arquivos PDF, docx e assim por diante. Então sempre deixe os seus arquivos protegidos e de preferência criptografados. Coloque diretórios e arquivos mais sensíveis no robots.txt para evitar web crawling. E no caso do robots.txt existe aí um ponto positivo e um ponto negativo. Por quê? Porque lá no robots.txt você pode dar um desabilitar em alguns diretórios. Esses diretórios eles não vão ser encontrados numa pesquisa do Google, por exemplo. Porque o robots.txt ele funciona para conversar com o robô, com o motor de busca Google. Então, basicamente, quando você coloca um desabilitar alguma coisa lá, ele não é encontrado pelo Google. Contudo, se o seu site for acessado, uma das primeiras coisas que o invasor vai fazer é dar uma olhada no robots.txt. Então você tem um lado positivo, que é conversar com o motor de busca do Google e não deixar que ele ranqueie informações sensíveis sobre o seu site na busca, mas o ponto negativo é que você vai deixar lá vários diretórios sensíveis dentro do robots.txt para o invasor. Então essa dica fica ao seu critério e você tem que analisar melhor. Limite o número de tentativas de login, evitando ataques de brute force. Isso é bastante interessante e alguns WAFs que eu citei anteriormente já têm essa opção. Então, por exemplo, quando você erra um login no administrador WordPress, ele diz que você errou. Você erra a segunda, erra a terceira vez, erra a quarta, erra a quinta. Quando você erra a quinta vez, ele bloqueia o seu usuário por 5 minutos. Aí, se o cara tentar de novo, você sempre vai duplicando esse tempo. Essa é a dica, tá? Se o cara errou 3 vezes, vamos colocar 3 vezes como limite. Ele é bloqueado por 5, se ele errar mais uma vez, ele é bloqueado por 10, se ele errar mais uma vez, ele é bloqueado por 20, depois por 40, depois por 80 minutos, depois por 160 minutos, e aí você estipula um máximo. Se ele errar 10 vezes ele é bloqueado por 5 dias, por exemplo, ou ele é bloqueado para sempre. Então você pode fazer esse tipo de bloqueio por tentativa em brute force, que é bastante interessante, principalmente para lidar com ataque de bots. Se possível, use uma hospedagem dedicada ou escolha uma compartilhada de confiança. Veja algumas das melhores hospedagens. Então sempre analise as hospedagens da melhor forma possível. Verifique se aquela hospedagem já sofreu grandes ataques de segurança, se já sofreu vazamentos de informações em grande escala e assim por diante.
Outro ponto bastante importante é utilizar o reCAPTCHA nos formulários de contato WordPress, porque senão você vai receber muito spam. E esse spam ele é direcionado com o objetivo de fato encher a sua caixa, porque são bots que fazem isso. Sempre que você tiver certeza que o seu site está seguro e os seus arquivos íntegros, faça um backup, que é a história que a gente já conversou antes. É fazer o backup. Fez uma mudança? Faz um backup, tem esse backup salvo. De preferência, faça um backup no servidor lá da hospedagem e também baixe o backup do seu próprio site para você ter ele fisicamente, né? Mantenha-se informado sobre novas vulnerabilidades. Isso não é só quanto ao WordPress, isso é quanto tudo. Tá? Você sempre tem que estar antenado quanto a novas vulnerabilidades, porque às vezes a sua hospedagem, o seu site, o seu plugin foi invadido e várias informações foram vazadas e você não tem essas informações. E aí você acaba meio que tendo as suas redes sociais acessadas, tendo o seu e-mail acessado, as suas informações e você não sabe da onde. Então sempre mantenha-se antenado quanto às novas vulnerabilidades. E eu vou deixar na descrição o link para acesso a um artigo da Optra Security e o da Hacker Security na descrição, beleza? Esses dois links eles têm várias dicas de manter a segurança no seu site WordPress, então é bastante bacana você dar uma olhadinha neles, porque o da Hacker Security é mais ou menos o que eu passei aqui, porque eu usei eles como fonte, e o da Optra, eles têm ali diversas informações bem específicas, com código inclusive, para você deixar o seu WordPress mais seguro. Então basicamente é isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que desenvolvem sites WordPress, ou que possuem sites WordPress aí, ou que de fato façam testes de segurança em sites WordPress. Eu também gostaria de dizer para você ficar bastante atento aqui no canal, porque logo a gente vai lançar um curso Python para hackers, tá? Então é um curso que vai te ensinar no desenvolvimento de ferramentas de segurança da informação e hacking focados no Python. Então você vai desenvolver suas próprias ferramentas de segurança, ok? E eu também queria te convidar a dar uma olhada na nossa descrição, porque nela temos os nossos cursos de segurança da informação e hacking lá na Udemy, e também temos as nossas redes sociais, o Facebook, onde a gente avisa quando sai vídeo novo, e o Instagram, quando a gente avisa que sai vídeo novo e ainda faz uma interação bem legal com o público. Também temos aí na descrição o nosso Discord e o nosso Telegram, que faz parte da comunidade Guia Anônima para você aprender muito mais sobre o assunto de segurança da informação, invasões, Capture the Flag, Bug Bounty e assim por diante. Muito obrigado e até mais!